Sejam bem-vindos à nossa mesa de Diálogos de Indústrias. Eu sou Marila Ock, produtora executiva do DocSP. Como vocês acabaram de ver, essa é a nossa vinheta da mostra do DocSP, que vai estar disponível online a partir de hoje, dia 30 de outubro, até o dia 8 de novembro. E gostaria de comentar com vocês que entre os dias 3, 4 e 5 de novembro, às 19 horas, teremos a mesa de diálogos com os diretores dos filmes, que vai ser possível ser acessada tanto pela plataforma do DocSP, onde os participantes poderão interagir com câmeras com os palestrantes, como também pelo nosso Facebook. O DocSP, ele é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio master da CSN, Apoio Cidade de São Paulo e AFP. Parcerias, Histórias que Ficam, Fundação CSN, Brave, Brazilian Content, API, Brasil Cinemundi, Olhar de Cinema, Doc Society, Good Pitch Brasil, Nicho 54, Ambassade de France, e ele é realizado pela Unibis Cultural. Hoje, é com muita alegria que a gente dá início a essa mesa, que é um trabalho que o DocSP também vem realizando junto com a Fundação CSN, Histórias que Ficam, Filmes de Impacto e Novas Parcerias. A gente terá conosco hoje o gerente-geral da Fundação CSN, André Leonardi, a diretora de Mobilização e Engajamento do Good Pitch Brasil, Rossana Gesteira, a cineasta e diretora do filme Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, Carol Benjamin, cineasta e diretora do filme Auto de Resistência e também pesquisadora da Anistia Internacional, Natasha Neri. Agora, vamos dar início a essa mesa com a vinheta do Histórias que Ficam. A CSN há muito tempo incentivava o cinema brasileiro, em especial o documentário. Então, para nós da Fundação, era também um desafio a gente poder fazer um edital que também continuasse até essa característica de produzir filmes que nos ajudem a discutir a realidade e a diversidade brasileira. O Histórias que Ficam, ele é um programa de consultoria, de fomento e de difusão do documentário brasileiro. Ele seleciona 4 filmes e acompanha esses filmes do início ao fim. O projeto, por ser aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, ele, além de ser democrático, ele possibilita uma diversidade de olhares por meio de produções de diversos estados brasileiros. E na verdade, uma aposta na produção independente brasileira. E estes documentários, a gente não tem dúvida, trazem uma contribuição para a sociedade brasileira, porque eles discutem temáticas relevantes, porque eles fazem filmes que instigam, filmes que provocam. São histórias que ficam e histórias que continuarão sendo debatidas. Bem-vindo, André! Prazer enorme ter vocês com a gente hoje. Muito obrigado, Marila. Um prazer nosso aqui da Fundação CSN estar mais uma vez no DOC São Paulo. Nós temos essa parceria desde a primeira edição e tem sido sempre muito bacana, muito proveitoso estar nesse espaço com vocês. Quero aqui agradecer o convite para a gente fazer essa mesa e dizer que muito nos honra como CSN estar patrocinando o DOC São Paulo. Bom dia a todos que estão a todos e a todas que estão nos escutando também hoje nessa transmissão. A Fundação CSN é o braço de responsabilidade do Grupo CSN. O nosso propósito é transformar vidas e comunidades por meio do desenvolvimento social, educacional e cultural. A CSN já tem uma longa tradição de apoio ao cinema. Ela já incentivou 53 filmes. E foi justamente por incentivar o cinema que nós criamos esse edital, o Histórias que Ficam. Estaremos conversando um pouco hoje aqui com vocês. O edital, ele foi
desenvolvido em parcerias. A gente, na Fundação, acredita muito nesse trabalho em parceria, em a gente fazer articulação, trabalhar conjuntamente. E ele, como a gente viu ali no vídeo, é um programa de consultoria, fomento, difusão no audiovisual brasileiro. É assim que a gente se apresentou até hoje. O Histórias que Ficam hoje, ele está num momento de transformação. Essa transformação passa por estarmos aqui discutindo e trabalhando junto com o Good Pitch Brasil. No edital, a gente já fez 2 edições, né? Foram já produzidos 8 documentários. A Carol Benjamin participou do edital, estará aqui conosco hoje também nos contando um pouco desse ponto de vista de realizadora, né? E nós conversaremos um pouco sobre o edital, conversaremos um pouco também sobre esse tema dos filmes de impacto. Então, agora nós vamos iniciar passando a palavra para a Rossana, depois a Carol também fará uma apresentação, a Natasha, e depois convido todos vocês a nos mandarem perguntas, a escreverem para nós. Na medida do possível, nós estaremos respondendo a todas as perguntas de vocês. Então, bom dia a todos. Obrigada pela acolhida, André. Obrigado ao DocSP pelo espaço de fala, que isso é muito importante. E é uma alegria estar iniciando essa sexta-feira falando de um assunto do qual eu sou apaixonada, do qual se tornou meu ofício e que eu tenho uma vontade enorme de continuar fazendo isso para o resto da minha vida, porque conecta comunicação, engajamento social e cinema, que é uma linguagem tão transformadora. A gente entende que o cinema pode transformar as pessoas e que as pessoas podem transformar o mundo. E eu falo muito, quando eu vou falar sobre distribuição de impacto, que de uma frase da Margaret Mead, que é uma antropóloga, que ela fala: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo, que de fato sempre foi assim que o mundo mudou. E com essa introdução, eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Rossana Gesteira, eu sou produtora de impacto. Eu trabalho há mais de 5 anos desenvolvendo campanhas de impacto, que são estratégias de comunicação com engajamento social, e também junto com articulações junto a empresas, a sociedade civil organizada, entidades, filantropos, ONGs, formadores de opinião, sensíveis às causas dos filmes e que possam ser agentes de transformação e aumentar o alcance de distribuição de um filme, no caso, documentário. E nessa transição, né, de mudança de trabalho, eu pude realizar nesses 5 anos 5 campanhas de impacto de documentário. E um desses documentários é o Menino 23, que foi a minha porta de entrada para o audiovisual. E com ele eu pude experimentar toda a potência que a campanha de impacto pode dar para um filme. A cauda longa desse filme, aliada com a distribuição tradicional, rendeu 5 anos de distribuição para o Menino 23, em parceria com entidades, e eu destaco uma dessas parcerias com a OAB Federal, que adotou esse filme que falava sobre racismo estrutural e incorporou isso na campanha em relação à reparação negra no Brasil. Então, isso é um exemplo de como a distribuição de impacto ela pode ser potente e uma aliada estratégica na hora de distribuir filmes de documentário. E falar sobre isso, assim, a campanha de impacto ela é integrada à distribuição e ao lançamento comercial, que faz com que você olhe os agentes de impacto desse filme, ou seja, quem é o seu público estratégico, é o público que está numa melhor forma de fazer transformação social com o seu filme, de se apropriar, e você trabalhar a cauda longa de uma forma estratégica. Esse trabalho de produção de impacto me levou a buscar formação, e é onde eu fui para o DocSP,
em 2016 em busca de formação e capacitação, e aí participei de seminários de impacto. Depois eu continuei frequentando o DocSP para frequentar os laboratórios de impacto, onde eu conheci a Carol Benjamin. E em 2009 veio o convite do Luiz e da Malila para eu integrar a equipe do Good Pitch Brasil, assumindo a diretoria de mobilização e engajamento, do qual eu tenho muita honra e muito orgulho de fazer parte desse time, para a realização da primeira edição do evento do Good Pitch Brasil. E esse evento vai acontecer em dezembro, então a gente está há um ano trabalhando nessa realização. E o que é o Good Pitch? O Good Pitch, ele foi criado pelo Doc Society, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2005, e é uma entidade comprometida a viabilizar grandes documentários e conectá-los a públicos em todo o mundo. E o Good Pitch, ele consiste em ser uma plataforma mundial de networking, de impacto, conectando os realizadores com aliados e parceiros do mundo inteiro. Então, ele celebra a potência da colaboração e celebra a distribuição de impacto, o investimento das empresas, das entidades em causas sociais, usando o cinema como dispositivo. E o Good Pitch Brasil, ele entra nesse cenário. Ele está chegando ao Brasil com ineditismo, trazendo novas perspectivas. A gente acredita nisso, que ele vai trazer novas perspectivas e olhares para a distribuição de impacto para documentários no Brasil. E a gente pretende que ele promova a cultura do investimento em causas, né, usando o cinema como ferramenta, e a gente acredita muito nisso, e eu queria compartilhar com vocês a logo do Good Pitch Brasil, para vocês conhecerem, e eu vou pedir para o Pauli depois dividir com vocês aqui no chat o link do site para vocês entenderem como é que é essa plataforma, como é que é o programa. E contando um pouquinho mais para vocês sobre o Good Pitch, a gente começou o programa de mentorias e capacitação ano passado. A gente abriu uma convocatória, onde houve 82 projetos inscritos, dos quais selecionamos 4, e desde novembro do ano passado a gente vem no programa com encontros de capacitação e desenvolvimento das campanhas de impacto desses documentários. E agora, em dezembro, essas 4 equipes vão estar apresentando seus filmes e suas campanhas de impacto para um público selecionado. É um evento para convidados, onde a gente vai celebrar essa colaboração, reunindo os realizadores com as entidades, com a organização civil presente, ativistas, influenciadores, empresas que possam ajudar a alavancar a distribuição dos documentários. Sobre os 4 filmes que foram selecionados, são documentários que abordam a justiça social. Um deles é o Sem Descanso, que aborda a questão do genocídio da juventude negra e violência policial. Temos O Navio e o Mar, que é o diálogo entre 2 cineastas negras refletindo sobre o que é ser mulher negra na contemporaneidade. É um filme maravilhoso. Temos o Limiar, que é um documentário autobiográfico do acompanhamento de uma mãe, acompanhando a transição do seu filho transgênero. Então, é um filme lindo, que fala da importância do acolhimento familiar, apoiando o seu filho a ser o que é. E temos também o Amazônia Nova Mina Mata, que fala sobre a contaminação dos rios pelo mercúrio. É um documentário potente, urgente, e que a gente vai apresentar em dezembro para esse público. Então, é uma alegria imensa falar do quanto que a gente acredita, eu acredito que o documentário, aliado com a distribuição de impacto, pode ter uma longevidade e que pode promover transformações sociais. E fechando isso, eu convido vocês depois a entrarem no site do Good Pitch, conhecerem um pouco mais do trabalho e ajudarem a espalhar essa boa ferramenta estratégica, e que seja uma aliada importante para vocês na hora de distribuir filmes de documentário no Brasil. Obrigada.
A gente que te agradece, Rosana, de estar aqui conosco hoje. Desculpe não ter feito a sua apresentação ali no começo. Que bom que você Me apresentei. Obrigado. E agora vamos chamar a Carol Benjamin. A Carol é cineasta, é produtora, sócia da DASA Filmes, diretora do filme Fico Te Devendo, Uma Carta do Brasil, recebeu menção honrosa, é tudo verdade, deste ano agora de 2020. Muito bem-vinda, Carol. Olá, obrigada, André. É um prazer enorme estar aqui. Eu entendi que a gente ia rodar o trailer do filme antes da minha fala. Será que a gente faz essa pausa ou você prefere rodar depois? Você preferir? Não, por mim tanto faz. Eu posso seguir falando, então. Bom, meu nome é Carol Benjamin. Eu estou lançando o meu primeiro longa como diretora. Fico Te Devendo, Uma Carta sobre o Brasil, que foi contemplado na segunda edição do programa Histórias que Ficam, da Fundação CSN. Mas eu também sou produtora, como o André falou, e já lancei três longas documentais, 2 deles com campanhas de impacto formuladas, né? O convite aqui hoje, que muito me alegra, foi para falar sobre a experiência no edital Histórias que Ficam, né? Que foi realmente muito importante para mim. Eu fui uma das contempladas da segunda edição. E teve uma coisa muito curiosa, porque eu inscrevi o projeto, né, o primeiro argumento, ainda muito cru. Assim, foi meio que o primeiro argumento que eu escrevi, eu inscrevi para o edital Histórias que Ficam, porque eu me lembro que esse é um filme pessoal, é um projeto que eu, enfim, sempre pensei em fazer e cresci com ele dentro de mim, mas foi quando eu li, de fato, o escopo do Histórias que Ficam, que eu me animei para falar, não, agora eu vou sentar e vou escrever e vou botar esse projeto no papel, porque eu encontrei a minha turma, assim, eu entendi que era um projeto, esse edital, ele realmente buscava filmes tipo o meu. E eu escrevi um argumento ainda muito incipiente, tanto é que, em princípio, não fui selecionada para o pitching, eu fiquei de suplente. E aí, quando me chamaram para o pitching, eu já estava bem mais avançada no desenvolvimento do projeto. E, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora em todos os níveis. Assim. Foi muito transformadora para o meu filme, mas foi também muito enriquecedora para mim como produtora, como cineasta, porque isso foi, o edital que me contemplou foi no final de 2014, então a gente começou o processo em 2015 e 2016. É um edital, não sei se todo mundo conhece, mas que acompanha, além de, bom, como era, né, o formato anterior, além de acompanhar a produção do filme por 2 anos, além de financiar o filme, ele acompanha a produção por 2 anos, com laboratórios de consultorias criativas. E esses laboratórios foram muito transformadores para mim, porque eu cheguei com a ideia de um filme, que era um filme focado na figura da minha avó, mas era um filme bem mais sobre a trajetória de uma heroína, né, assim. E no processo dos laboratórios eu fui cutucada, provocada a ir além o tempo inteiro. E era muito interessante, porque além dos laboratórios em loco, que a gente viajava, né, assim, junto, e aí ficava 24 horas por dia pensando nisso, né, não só dentro das consultorias, mas também nos ambientes fora das consultorias, né, a gente estava o tempo todo pensando nisso enquanto comia, enquanto tomava banho, enquanto fazia qualquer coisa, né, a gente respirava essa questão, né, dos filmes, e as trocas com os outros cineastas também foram muito importantes, mas também o acompanhamento que Histórias que Ficam dava para além dos laboratórios, né? Porque existiam 2 consultores principais muito bem escolhidos, que eram o Marcelo Gomes e a Daniela Capelato, que para mim são 2 figuras assim que viraram grandes referências, assim, são como mestres realmente. Eu me sinto muito privilegiada de ter tido esse acesso e esse contato com eles. E a Dani e o Marcelo, eles seguiram me acompanhando a todo tempo. Assim. E para um primeiro filme, né, um primeiro documentário extremamente pessoal, que é o caso do meu filme,
e que ainda por cima foi atravessado por eventos da realidade, como é o caso de muitos documentários. Eu digo que eu comecei esse projeto, eu estava fazendo uma busca pelo passado, mas o filme acabou sendo atravessado pelo presente, na medida em que ele tem como pano de fundo o período da ditadura militar. E, como eu expliquei, eu comecei a produção em 2015, então, nesse processo de produção, eu vi, de alguma forma, a ideia, né, o legado da ditadura sendo ressignificado no imaginário comum, no imaginário social, e isso teve que afetar muito o filme, né? Então, assim, foi um filme que foi atravessado por muitas questões presentes. Então, eu sempre digo que eu comecei a fazer um filme sobre o passado, mas eu terminei atravessada pelo presente. Então, assim, foram muitas as dificuldades no campo criativo, e eu tenho certeza absoluta que o filme não teria sido o mesmo se eu não tivesse o acompanhamento dos laboratórios. André, quer falar? Não, é só... Terminou os seus 5 minutos, mas se você quiser concluir, fica à vontade, Não, Carol. podemos ficar por aqui. Acho que vale a pena exibir o trailer. Passar o teaser agora, né? Rio, 28 de outubro de 2018. Meus filhos, quando vocês nasceram, eu precisei olhar para trás. Den brasilianska militärdiktaturen är med sina 11 år den äldsta i sitt slag i Latinamerika. 1 miljon människor har passerat militärdomstolarna under de senaste 11 åren. Ett av de här fallen är Cesar Benjamin. Has he talked a lot about this period with the family, or he's so secret about it? Yeah, he doesn't talk at all. Actually, my grandma used to talk and talk. Yeah. That's how me and my cousins know about the story. It's only from my grandma. Her. Yeah, only from her. Sou Gramaia Benjamin. Eu era uma dona de casa pacata, que gostava muito de bordar, de cuidar dos filhos, da casa, do marido. Fiz isso numa tentativa de evitar que os silêncios invadam a nossa casa e se instalem entre nós, como se instalaram entre meu pai e minha avó, entre mim e meu pai, como se instalaram no nosso país. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Muito obrigado. Sou mãe de 2 exilados brasileiros, Cid de Queiroz Benjamin e César de Queiroz Benjamin. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre os países e suas histórias. PS. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil. Muito interessante, né, o filme da Carol, e também a gente, no Histórias que Ficam, a gente pensava sempre em escolher filmes que a gente julgasse relevantes para o Brasil, para a história do Brasil, e também para discutir a realidade brasileira. É bem interessante que, além do filme da Carol, a gente ajudou a produzir mais 2 filmes sobre a ditadura. Isso num contexto ainda bastante diferente do contexto que a gente vive hoje, onde há uma certa rediscussão sobre essa questão dos limites da democracia e ameaças, né, à democracia. Mas foram feitos Os Dias com Ele, da Maria Clara Escobar, que é um belo filme também, e o Prólogo, do Gabriel Marinho, um filme muito interessante também, porque ele conta do pré-ditadura de 64, os movimentos, a propaganda, como foi. Ele não fala da ditadura, ele fala desse período justamente antes da ditadura. Quero também agradecer a Carol a menção
a Daniela Capelato, o Marcelo Gomes. A gente tem um time de consultores que nos ajudaram muito, Histórias que Ficam na primeira e na segunda edição, e a Dani e o Marcelo foram permanentes nesse período, tivemos muitos consultores, a Karen Harley também foi uma pessoa que esteve nas 2 edições e que foi muito importante para nós. Agora, nós vamos passar o teaser do documentário da Natasha Neri. Aproveito e apresento a Natasha. Ela é jornalista, é cineasta, mestre em antropologia, pesquisadora em direitos humanos, diretora ao lado de Lula Carvalho do documentário Auto de Resistência, que é o que vamos ver no teaser, e foi também ganhador do É Tudo Verdade em 2018. Ela faz parte também da Anistia Internacional e fez a coordenação do projeto Visões da Maré. Então vamos ao teaser, logo depois. Meu filho foi assassinado aos 19 anos de idade com um tiro nas costas, totalmente. Sem tiraram na cabeça do meu filho um fuzil de 7,62. Eu não esperava que fosse executado de joelho, dizer que foi auto de resistência. A gente ficou na porta de casa brincando e gravando um vídeo. Botava a luz da câmera no meu rosto e tirava. E falava assim, camuflagem. 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 Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi o disparo. Algum policial foi atingido? Não. A filmagem do posto mostrou. Meu filho foi só botar gasolina e abastecer, parou, eles não saíram nem de dentro da viatura, atiraram na cabeça do meu filho. Os policiais sempre alegam, atualmente, a legítima defesa. Posso falar realmente o que ele falou? É pra falar tudo. Eles já vieram dando tiro já. Volta, porra, volta. E eles gritaram dentro do carro, é morador, é morador. Tava com a identidade na mão, aí eu fui gritando, falei, eu não vou voltar, é meu filho que tá aí dentro do carro, aí só tem jovem, não tem nenhum bandido. A gente já sabia que ele fazia parte do tráfico lá de Manguinhos. Quando eu vejo aqueles crápulas tentando incriminar meu filho, pra mim é como se eles estivessem matando meu filho de novo. Ninguém foi lá fazer nada errado. Foi fazer uma operação policial. Ele tá respondendo, pô. É uma grande injustiça, pô. Mas não deu esse cara lá, não. Estava, mas não com a arma. Mata 5 pessoas, né? Depois quer fazer cara de inocente. Quem são as testemunhas ouvidas nesse processo? São os policiais que participaram da operação. Eu achei por bem, para nos proteger, pegar a mão do garoto, botar a pistola na mão do garoto. E você aprendeu que essa medida adotada por você é a medida correta para sanar essa pane em que local? Em local algum, excelência. Garoto, 16 anos, trabalhando, estudando, cheio de vida para frente. Não havia nenhuma comprovação de tiroteio nesse momento. Essa justiça que tem 2 pesos e 2 medidas, que a gente só conhece quando é pra nos condenar. Vai mexer no garoto, tá lá? Liga essa merda aqui, melhor. Muito bem-vinda, Natasha. Obrigada. Conte um pouco para nós. Além, eu não falei, mas você fez uma série de outros filmes de impacto também, né? Além desse que certamente é um filme muito importante, né? Que mostra a crueza da realidade do Brasil, né? Especialmente do Rio, em relação aos autos de resistência, né? Ao assassinato dos jovens negros, principalmente os negros no Brasil. Muito bem-vinda. Obrigada, André. Quero agradecer muito o convite do Histórias que Ficam, também da Renata, e agradecer ao DocSP, né, por esse debate, por toda semana, né, são 2 semanas intensas. O DocSP é um espaço muito importante no Brasil para documentaristas de impacto. Eu tive a oportunidade de participar da edição de 2018 com o filme, né, fizemos um debate muito importante. Quero saudar também a Carol Benjamin, companheira, amiga querida, e também a Rossana, do Good Pitch, e a Malila, do DocSP.
Agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar hoje um pouquinho sobre a importância das campanhas de impacto do filme e acho que do compromisso social e político dos documentários com as temáticas que eles abordam, né? Cada documentarista parte de problemas sociais específicos para as suas motivações de seus filmes, né? E é muito importante que desde o momento da concepção dos projetos, os filmes estejam alinhados com as pautas de luta que vão ser tratadas de alguma forma, né, com os atores sociais que estão presentes nos filmes, e ao longo de todo o desenvolvimento, produção, pós-produção e principalmente da distribuição, que a gente possa ter a participação desses sujeitos, que são os sujeitos de nossas histórias, mas que são os protagonistas da realidade, né? Então, a experiência que eu tive com o filme, eu digo que quando eu comecei a fazer o filme, eu era uma pesquisadora documentarista, e eu saí da experiência desse filme como uma militante. Eu sou uma militante que usa o cinema, a pesquisa, né, como ferramentas de luta para a transformação social, e isso não é um problema, você falar que você é militante, e que você usa o cinema como uma ferramenta de luta. Então, eu comecei a construir esse projeto junto com os movimentos de mães, de familiares de vítimas do terrorismo do Estado. Existe uma rede nacional de familiares vítimas do terrorismo do Estado, e aqui no Rio de Janeiro, quando eu pensei em escrever o filme foi contemplado no edital, no último edital que a gente teve, infelizmente, da Rio Filme, para filmes em geral e também para documentários em 2015. Antes, quando abriu o edital e eu pensei, e já estava começando a filmar alguns protestos com as mães, eu já conhecia as mães, já trabalhava como pesquisadora, já tinha escrito um livro sobre o tema, eu comecei a querer filmar, e a gente começou a sentar para pensar no projeto, eu e a Juliana Farias. A primeira coisa que eu fiz foi ir conversar com 2 movimentos de mães, que são os principais daqui do Rio de Janeiro, que são a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, e na época o Fórum Social de Manguinhos ainda não tinham as mães de Manguinhos, para, desde o momento, antes de colocar qualquer coisa no papel, poder construir esse projeto de filme com as mulheres que são as protagonistas dessa luta por justiça, memória, verdade, né, contra a violência de Estado. No Brasil, a gente tem 17 pessoas assassinadas por dia pela polícia, são 17 pessoas assassinadas em nome do Estado. No Rio de Janeiro, são 5 pessoas assassinadas. A gente teve no ano passado mais de 6.300 pessoas assassinadas pela polícia, e o Rio de Janeiro é o recordista, foram 1.800 pessoas assassinadas. Então, desde o começo, eu senti a necessidade, eu não queria fazer um filme descolado da realidade, eu queria fazer um filme que mostrasse a dificuldade dessas mulheres, eu queria fazer um filme com essas mulheres, né? Não um filme sobre as mulheres, é um filme em que a câmera está ao lado dessas mulheres, entrando nessas burocracias do Estado, ao lado dessas mulheres. Então, toda a filmagem foi pensada com elas, e de uma maneira que, né, eu sempre me questionava, como é que um filme pode não reforçar a violência, e a câmera pode não machucar, mas empoderar, fortalecer. E aí a distribuição foi muito importante, né, porque todas essas mães que estão no filme quiseram passar, e passaram o filme em suas favelas. A gente passou na Lagartixa, no lugar onde os meninos foram assassinados, da chacina de Costa Barros, que, aliás, eu estava olhando aqui essas imagens agora do trailer, e daqui a 10 dias, 11 dias, a gente vai ter um júri da chacina de Costa Barros. O filme acaba, mas a luta continua. E aí eu deixo a pergunta aqui para todo mundo que está assistindo a gente: de que forma nós, cineastas, após fazer o filme, vamos nos situar no campo político, no campo de lutas sociais, né? Qual é o nosso papel? E aí a distribuição de impacto é muito importante, porque a gente tem que aliar os debates dos filmes com os debates das pautas de luta. Então, com o filme, o que a gente fez? A gente, por exemplo, passou o filme no Ministério Público Federal, em Brasília, em que as mães que tiveram lá, as mães de Maio e as mães da Rede contra a Violência, escreveram uma carta para entregar para o procurador federal cuja responsabilidade é o controle externo da atividade policial. Então, a gente foi passar no Ministério Público do Estado do Rio, e aí as mães entregaram cartas com suas reivindicações e pedindo a investigação de caso. A gente fez debates com OAB, Defensoria Pública, a gente levou para diversas favelas, a gente lançou o filme um mês depois do assassinato da Marielle. Em todo aniversário da Marielle a gente fazia exibições do filme em favelas diferentes, fez em Manguinhos, fez em Acari, com as ativistas de Acari que estavam sendo ameaçadas por conta do assassinato da Marielle. Então, muito importante que no momento do lançamento, da distribuição dos filmes, a gente esteja alinhado. E a gente não... É muito
muito sobre não pensar tanto sobre o filme e pensar, no meu caso, né, a minha perspectiva é pensar de que forma o filme pode ajudar para empoderar o grito dessas mulheres, desses ativistas, né, dos movimentos, e, de fato, fazer um debate público que possa, por exemplo, ano passado o Sérgio Moro apresentou um pacote anticrime que queria dar legítima defesa para os policiais, né, através da excludente de licitude. A gente fez 500 cópias do filme e levou para o Congresso Nacional. A gente participou de debate com as mães dentro do Congresso, no grupo de trabalho que debateu o pacote anticrime. Foi uma campanha intensa no ano inteiro. O filme foi entregue para todos os deputados, as mães foram lá falar. A gente fez toda uma mobilização com a sociedade civil organizada do Brasil inteiro e conseguimos barrar a excludente de licitude com a presença das mães, com o Rodrigo Maia. Enfim, eu estou dando exemplos de que formas o cinema, de fato, pode causar impactos sociais nas lutas que estão sendo travadas antes dos filmes, né? Os filmes, eles são atravessados por essas lutas e por essas questões, e as lutas vão continuar acontecendo depois do filme. Então, a pergunta é de que forma nós, cineastas, vamos cumprir com a nossa responsabilidade com essas lutas que acontecem, no caso do meu filme da violência de Estado, e no caso da Carol, né, há décadas, né, e de que forma a gente pode ser um vetor para o fortalecimento dessas lutas e para o empoderamento de quem está na linha de frente, quem precisa falar, né? Enfim, a gente não tem muito tempo aqui para essa fala inicial, mas só queria deixar essa pergunta, essa inquietação, e estou aberta para perguntas do público. Muito legal, Natasha. Por favor, vamos voltar com todos nós, né? Muito obrigado. Estamos todos aqui agora. E eu acho que a gente pode começar justamente da provocação que a Natasha estava fazendo. Porque, assim, naturalmente, eu acho que no passado foram feitos muitos filmes que, as causas que eles defendiam, pelos que eles representavam, eles causam impacto, ou seja, eles mudam subjetividade, mudam o jeito das pessoas pensarem. Aqui na CCN, a gente patrocinou vários filmes que eu acho que têm essas características. Como, por exemplo, Terra Vermelha, que falava sobre o suicídio dos índios guaranis, né? E um filme, infelizmente, mantém a sua atualidade, né? Ou mesmo Garapa, que é um filme super potente sobre a questão da fome, feito antes do Brasil sair do mapa da fome, mas agora com o Brasil retornando ao mapa da fome, continua, acho que, sendo um filme muito potente para fazer essa discussão. Então, Rosana, vou começar te provocando, a partir aí da colocação que a Natasha fez, né? Porque, assim, filmes que, eles, digamos assim, eles têm essa vocação de trazer uma causa, um propósito. E que diferença é essa que pode haver do filme que ele já nasce com essa intencionalidade e como, a partir da experiência de vocês do Good Pitch, pode se propor planos de impacto, desde a realização do filme lá do começo, ou filmes já produzidos que possam também ser aproveitados para campanhas de impacto? Vamos começar por aí? Bom, vamos embora, porque é uma boa provocação e pega a provocação da Natasha, porque, assim, como realizadoras como Natasha e Carol, que eu sou muito fã, já começando a dizer, já sou muito fã, o trabalho do Good Pitch, a gente entende, a gente acredita que quando, no desenvolvimento do projeto, quando o realizador, o diretor, né, a equipe que está envolvida, entende o propósito daquele filme, porque, na verdade, a gente está falando de cinema que provoca impacto. Então, se ele tiver, desde o início, na estratégia de desenvolvimento dele, como a Natasha falou do filme dela, que ela já estava colocando o projeto a serviço de uma causa. Ela fez com as pessoas. Então, o convite, inclusive, do programa do Good Pitch, porque os projetos que fazem parte do Good Pitch, eles estão em diferentes fases de desenvolvimento. Então, pode ser filmes que estejam quase em pós, em desenvolvimento, enfim, qualquer fase do processo de produção de um filme. Mas o pensamento para como você vai colocar esse filme no mundo, você precisa entender qual é o propósito dele, o que você quer provocar com o seu filme,
com o documentário, que tipo de reflexão, que tipo de mudança você quer jogar na sociedade, né? A gente está falando de histórias potentes, mas qual é o serviço dela para a sociedade? Então, tanto no programa Good Pitch, ou realizadores que já fazem isso, mas nem têm consciência que fazem, né, da estratégia da distribuição de impacto, é importante que, no início do desenvolvimento do filme, você já mapeie, como a Natasha falou, quem são os agentes que de fato vão te ajudar a levar o filme adiante. Então, assim, o da Natasha, ela já identificou que eram as mães, ela queria fazer com as mães. E a partir daquela causa, ela foi buscando quais são as outras instituições e outros locais que poderiam aumentar esse alcance e amplificar essa voz. No mesmo caso, a Carol Benjamin, com um filme que fala sobre a ditadura, fala sobre o terror de Estado também, o quanto que isso atravessa a gente, o quanto que também impacta essa parte psicológica. Então, quem são os agentes que vão ajudar a levar essa temática e essas causas tão importantes mais adiante? Porque tem um momento nesse planejamento que a gente fala muito com os realizadores, que olha, o seu filme ele tem um propósito, ele vai instigar, ele vai fazer as pessoas se moverem. Quando as pessoas se moverem, você já não é mais dono do seu filme. Porque é isso, na verdade, quem faz distribuição de impacto, os realizadores que acreditam nessa potência, tem um momento que a gente deseja que o público se aproprie e que faça o seu filme como dispositivo para transformar. E não é o realizador que vai fazer, são os outros. Sabe, são as pessoas que vão estar impactadas. Então, essa provocação, ela precisa estar na cabeça do realizador o tempo inteiro. Porque sempre quando a gente conversa, a gente provoca a equipe. Tá, você quer fazer esse filme para quê? Você quer fazer a transformação para quê? Porque senão acaba sendo... E a gente fala muito isso, assim, a gente está num tempo que a gente precisa ser. E que precisa ser de verdade, não pode ser superficial e não pode ser sem uma densidade. Para fazer com que os filmes transformem, eles precisam ter profundidade. E você precisa se abrir, teu corpo, teu coração, tua mente, para dialogar com as pessoas e fazer com que as pessoas se apropriem disso. Então, você meio que... O filme não é mais seu. Eu acho que é um desafio um exercício de desapego todo dia, e a distribuição de impacto, eu acho que ela é um aliado importantíssimo para a distribuição tradicional, e esse diálogo, ele acontece o tempo inteiro. Então, quando a gente fala essa questão de que o filme não é mais nosso, como é que faz com que esse filme se integre de uma maneira harmoniosa e potente, juntando essas equações, considerando que essas pessoas que fazem a transformação precisam estar integradas, elas precisam ter acesso ao filme. Então, essa equação da distribuição e fazer com que as histórias para fazer com que as histórias fiquem, as pessoas precisam se apropriar disso, né? Então, eu acho que esse trabalho que está sendo feito e que a gente quer disseminar essa cultura de distribuição de impacto é isso, é um convite para os realizadores, para as distribuidoras, para as produtoras, pensarem a cauda longa de uma forma integrada com os agentes de transformação que a gente tem na sociedade. Carol, queria te chamar já para você entrar na conversa e como você está pensando aí também a distribuição do teu filme, né? Porque agora, né, passou o festival, daqui a pouco ele está no mundo. Como que você está pensando isso, né? Daqui a muito pouco. Queria só pegar um gancho na fala excelente da Rossana, que muito me contemplou, e ouvindo ela falar, eu fiquei lembrando do laboratório que a gente fez junto, se não me engano foi 2018, né, Rossana? E aí, eu tinha acabado de lançar o Divinas Divas, que é um filme que tem uma causa, e que foi o documentário mais visto, com maior bilheteria nos cinemas em 2017, quer dizer, no ano anterior, e ele realmente foi muito bem de público. E aí, quando eu cheguei nesse laboratório, eu entendi uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos para mim, foi muito importante entender sobre campanhas de impacto. Porque quando a gente ouve falar em campanhas de impacto, a gente pensa numa ideia de um circuito itinerante off-cinema, off-sala de cinema, né? Quer dizer, fazer com que o filme chegue em comunidades, em instituições, em, sei lá, em presídios, em outros lugares, assim. E eu acho que isso
sim, é parte das atividades de uma campanha de impacto, mas a partir dali eu comecei a entender de uma outra forma, né? Que, na verdade, a campanha de impacto é quando você consegue, de alguma forma, se integrar numa narrativa que já existe e transformar a maneira, enfim, de instituições tratarem um assunto, ou de, né, ou uma lei, ou uma coisa... Enfim, eu acho que tem uma coisa de como inserir o seu filme. Para mim, assim, quando eu começo a pensar em campanha de impacto, eu sempre penso assim, como inserir o filme na narrativa que já está colocada, né, no cenário social. Então, trazendo para o meu filme, no caso do meu filme, que inclusive, assim, eu tenho a felicidade de ter a Natasha também trabalhando com a gente agora, como parte da Anistia Internacional, né? Fiquei muito feliz quando soube que ela estaria aqui com a gente, porque ela está super envolvida também no lançamento do Fico Te Devendo. A primeira coisa que a gente definiu foi entender assim, cara, como localizar esse filme nesse cenário atual. E aí a gente entendeu, o primeiro passo na luta pela memória e pela verdade das vítimas de violência de Estado. Essa é uma causa que transcende o período da ditadura, né, que chega até hoje. Porém, eu entendi nos anos de pesquisa, fazendo filme, que ali, na promulgação da lei da anistia, a gente tem, de alguma forma, um ponto nevrálgico para essa questão, né, que é quando os militares escreveram e promulgaram a anistia enquanto ainda estavam no poder, se dando uma autoanistia antes até de terem sido julgados. Foi uma lei que, apesar de ter tido muitas tentativas de revisão, ela nunca foi, de fato, revista. Então, ali a gente instituiu duas coisas em que a gente paga um preço muito caro até hoje. Uma é a institucionalização da violência de Estado, né, assim como uma coisa realmente instituída, né, mecanismos de tortura. Não é mais uma coisa que a gente pode dizer que assim, é um exagero de um agente, de uma pessoa física, né? Não, é uma institucionalização disso. E agora eu me perdi o que eu ia falar. Eu lembrei. E a questão da impunidade dos agentes de Estado, né? Assim, enfim, ali os militares se deram uma salvaguarda de que antes mesmo de serem julgados, eles já foram autoanistiados. Então, a partir dali, eu acho que muita coisa se desenvolveu, e a gente chega no filme da Natasha, que quando eu assisti, eu estava ainda na montagem do meu filme, e eu me lembro que eu pensei assim, cara, são filmes completamente diferentes, absolutamente diferentes em termos de forma, em termos de linguagem, mas eles dialogam, existe uma linha subterrânea que liga esses dois filmes, né? Porque assim, é algo que começou aqui e que culminou aqui, olha só onde a gente chegou, né? E que eu acho até que atravessa também o novo filme da Natasha. Então, assim, é uma questão que está aí, é muito presente. No caso do meu filme, a gente está num momento muito próximo assim, do lançamento. Eu não posso entrar muito, não estou autorizada a entrar muito em detalhes assim, das estratégias, mas essas são as linhas narrativas em que a gente quer trabalhar. Para isso, a gente está costurando a parceria inicial, que eu acho que é muito estratégica, com a Anistia Internacional Brasil, né? Porque a Anistia é uma velha apoiadora do filme, a Anistia gringa, inclusive, a seção sueca e tudo. E aí, meses atrás, eu tive o privilégio de ser recebida pela Jurema Werneck, e a gente falou do filme. Por sorte, Natasha entrou lá agora. Então, a partir da Anistia, a gente está costurando outras parcerias, né, com outras organizações. E o filme vai ser lançado dia 5 de novembro nos cinemas. Pois é uma novidade. Acho que eu estou contando aqui em primeira mão. Muito bom! E a partir daí a gente vai ter um lançamento online também. Enfim, espero que tenha aí uma carreira. A gente correu para adiantar o lançamento do filme por dois motivos. Um foi a boa repercussão que a gente teve na Tudo Verdade, né? E a quantidade de bons retornos que a gente teve, tanto em público quanto também interesse da mídia. E a outra é a proximidade das eleições, no momento em que a gente está discutindo a validade do Pacto Democrático, e a gente entende que é importante falar sobre, enfim, os riscos de fragilizar ainda mais esse Pacto Democrático nesse momento. Então, é isso. É muito interessante, né, Carol? Porque acho que quando você começou a fazer o filme, a gente não tinha ideia da relevância que ele teria hoje, né?
infelizmente, num certo sentido, né? E achei muito interessante quando você posiciona o filme na discussão da memória e da verdade, porque acho que a gente vive um momento na sociedade brasileira que é uma disputa de narrativas mesmo, sobre o que foi o golpe. E, no meu entendimento, aquele momento que se institui, né, tá no teu filme, no governo Dilma, a comissão, ele também é um momento onde causa ali uma reação também, né, das Forças Armadas, um descontentamento, né, a gente via ali o Vanuc, ministro de Direitos Humanos de um lado, o Jobim, ministro das Forças Armadas de outro, já foi muito tenso desde o começo. Acho que parte do que a gente vive depois também tem a ver com isso que a gente passou ali. Então, acho muito adequado esse enquadramento que você faz, porque também os nascidos pós-90, ditadura é história, né? Ditadura não é uma coisa que tem memória viva, e tem história oral em casa ou da família, é história de livro, né? Como outros eventos históricos, sei lá, ditadura Vargas, etc. Tal. E é fundamental essa leitura da ditadura militar no Brasil, a gente também compreender o que acontece nesse país de hoje, o que a gente vive hoje, né? Eu costumo dizer, André, que eu cresci numa geração que aprendeu um legado muito negativo da ditadura. Eu me lembro que quando eu vi o discurso do Jair Bolsonaro em 2016, né, na votação pelo impeachment da Dilma, eu tive todo mundo teve um susto, né? Foi aquele, enfim, foi um horror, um choque geral. Mas para mim teve um significado muito específico, porque assim eu nunca tinha visto na minha vida inteira uma pessoa ocupar um espaço público, um espaço midiático, louvando a ditadura. Então, assim, eu cresci num tempo, né, num momento em que isso não era questionado. Inclusive, o Ustra é um cara que reclamava disso o tempo inteiro, porque os militares saíram do poder pedindo para ser esquecidos, e ele era aquele louco marginalizado que ficava assim, não, eu quero falar. E aí ele reclamava que as livrarias não davam espaço para o livro dele, os jornais não davam espaço para os artigos dele. Ele não era considerado um agente, né, que estava aqui no debate público. E eu acho que assim, a gente não teve, né, como você falou da Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade foi instituída mais de 30 anos depois da abertura democrática, e isso, assim, para mim, assim, é um trauma histórico gravíssimo, porque faz com que a democracia não possa se estabelecer integralmente, né, e a gente não teve um processo de julgamento, de condenação dos agentes de Estado. Então, tudo o que a gente teve sobre a ditadura são as músicas, os filmes, né, os livros, o que os artistas intelectuais produziram. Por isso, eu acho muito importante que nós, documentaristas, né, tenhamos essa compreensão hoje que há, de fato, em curso um sequestro temático. Assim, não dá para fazer documentário hoje no Brasil, eu acho, e não, enfim, e fazer filmes que não se ligam, de alguma forma, à crise institucional e política que a gente está vivendo. Enfim, parar de falar um pouquinho. Rosana, Natasha, vamos lá. Cara, eu só queria, assim, na verdade, eu concordo muito com a Carol. Acho que a gente está num período em que, assim, os documentários têm uma importância incrível para registro de memória, para informação, e fazer, eu acho que tem um ativo muito legal que o documentário provoca, que ele é uma ferramenta potente de educação, né? Assim, eu fui introduzida no audiovisual por documentário, né? E até porque eu adoro a linguagem audiovisual, então eu sempre aprendi muito mais com o audiovisual, assim, eu acho que a gente está num período onde tem a produção vasta audiovisual acontecendo, né? Das diversas formas que o audiovisual pode possibilitar, tanto em documentário quanto os vídeos curtos documentais, né? Tem muita gente produzindo coisas muito interessantes e falando sobre questões interessantes. Então, acho que não dá para ser... a gente tem muita história que precisa ser revelada, tem muita questão que precisa ser discutida. E a gente precisa desenvolver essa massa crítica que o documentário possibilita fazer com a gente, sabe? Porque são histórias reais, é baseado em fato. Você não está inventando, não é ficcional, né? Apesar de que a realidade, às vezes, é tão cruel, e parece até que, gente, só pode ser uma ficção, não, mas é real. E o documentário tem essa vocação, né? Então, eu acredito
muitíssimo nessa forma de potencializar histórias e trazer histórias que precisam ser conhecidas, né? Então, eu só corroboro, assim, eu acho que a gente precisa incentivar que novos documentaristas apareçam, que novas linguagens e novas histórias apareçam, e que inquietem a gente, que indignem a gente. Eu estava falando um pouco com a Natasha aqui no privado, assim, que toda vez que eu vejo o teaser, o trailer do filme dela, eu já vi o filme dela várias vezes, e o quanto que me atravessa uma indignação, assim, o quanto que... E eu acho que o documentário faz isso, assim, enquanto que a gente tiver essa capacidade de se indignar com o que está sendo posto, eu acho que que a humanidade tem salvação, sabe? Então, eu acho que é um termômetro de indignação. Você está indignado porque você está vivo. Então, eu acho que o documentário tem essa função. Aproveitar e chamar a Natasha para a conversa também, porque você tem feito curtas também, né, Natasha? Dentro dessa linha de impacto, que acho que é bem interessante, até porque com isso do celular... Ixi, a Natasha caiu, então a pergunta, vou voltar aqui para as pessoas que estão aqui, né? Depois, na hora que a Natasha retornar, eu volto lá para a pergunta com ela. Agora, Rosana, eu ia te perguntar de uma outra coisa que acho muito interessante, também de uma fala que a Natasha fez, da participação dos sujeitos. Porque nós trabalhamos com educação, com cultura, com formação aqui na Fundação CSN, tão importante quanto o que você faz é o jeito com que você faz, né? Voltou, Natasha, tudo bem? Você nos ouve? Legal. Tudo, desculpa, por conta da chuva a conexão está instável. Não, acontece. Eu estou aproveitando um gancho da sua fala, você falou da participação dos sujeitos, tanto na realização dos filmes, quanto depois nas campanhas, né? E estava falando, para nós aqui na Fundação, tão importante quanto o que você faz é o jeito que você faz, né? Para quem trabalha com educação, com cultura, né? Fazer, não só com respeito, mas fazer junto com as pessoas, onde as pessoas se sintam também potentes e possam decidir a partir daquilo que é feito. Eu acho que isso é uma questão bem desafiadora nesse campo do cinema de impacto. Que a gente pode contar belas histórias a partir da nossa visão do que é um problema histórico, ou de uma etnia, mas é muito diferente se, de fato, eles participam da construção desse filme. Então, vou aproveitar que você voltou para você comentar primeiro, depois passa a Rosana e vamos entrando, né, gente? Vamos sem... Eu acho que o desafio de fazer com os sujeitos impactados é um desafio para todas as áreas, né? Porque você pode fazer, na área acadêmica, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa sobre uma série de violações de direitos humanos, mas não construir isso com sujeitos que são sujeitos violados, né? Então, é a questão do lugar de fala, né? Nós estamos aqui num espaço privilegiado, somos cineastas, classe média, brancos. E qual é, no meu caso, né, qual é o nosso papel na luta antirracista? Né? De que forma nós vamos usar o nosso privilégio, de fato, para trazer a transformação social, né, nas temáticas que a gente está trabalhando, né? Então, muitas vezes, como eu falei anteriormente, você não priorizar o seu filme, mas priorizar as pautas trabalhadas no seu filme e os direitos dos sujeitos que são os protagonistas do seu filme e da luta. Eu queria trazer algumas experiências assim recentes. A gente está num momento de pandemia, né? Então, lives, vídeos são uma ferramenta essencial de comunicação e de luta nesse momento, né? Então, desde que eu fiz o filme, de lá para cá, eu venho trabalhando muito com curtas-metragens de impacto, que são construídos a partir de uma litigância de alguma questão, né? Então, por exemplo, esse ano a gente teve o acerramento das operações policiais no Rio de Janeiro e os movimentos sociais, as organizações de direitos humanos e a Defensoria Pública, junto com o PSB, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar as operações policiais, para diminuir a letalidade do Estado, que chegou ao máximo que a gente já viu na história do Brasil e talvez na história do mundo. A gente não conhece nenhuma polícia que mate tanto quanto a do Rio de Janeiro. Então, tem um processo que chama uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635,
em que os movimentos de mães, os movimentos de favela, Mães de Manguinhos, Coletivo Papo Reto, Fala Cari, Rede Contra a Violência, são parte da ADPF, são o que a gente chama de amigos da corte, e a gente precisava mobilizar para conseguir ter as liminares. Então, a gente pensou na estratégia de comunicação para a litigância estratégica da ADPF em produzir curtas-metragens. E a primeira coisa que a gente fez foi pensar numa sustentação oral dos familiares, das pessoas impactadas pelas operações, para ser enviada para os ministros do STF, já que não ia ter uma sessão porque estava no meio da pandemia. Então, a gente coletou 20 depoimentos de familiares, né, mãe do João Pedro Matos, mãe da Ágata, uma série de militantes de favelas e dos movimentos de mães, para endereçarem, falarem para os ministros, né, o porquê que era importante eles barrarem as operações durante a pandemia, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. A gente usou uma estratégia de mídia, conseguiu publicar esse vídeo na mídia, o vídeo chegou aos ministros, né? A gente fez 4 curtas-metragens de impacto, de mobilização, 2 antes de conseguir eliminar, e 2 depois que a gente conseguiu eliminar, E aí eu tô falando assim, Natasha, né, cineasta, porque a Anistia Internacional não faz parte da DPF. Fique bem claro que eu tô falando aqui enquanto Natasha, documentarista, apoiadora dos movimentos, nesse momento eu tava com os movimentos, né? A gente fez esses curtas-metragens, a gente conseguiu eliminar. Dia 5 de junho, o ministro Edson Fachin deu uma liminar que barrou as operações policiais. Como resultado dessa mobilização, foi uma mobilização assim, de todas as instituições de direitos humanos do país, principalmente do Rio de São Paulo, mas assim, uma divulgação ampla, né? A gente conseguiu reduzir 74% das mortes pela polícia. A gente salvou mais de 380 vidas entre junho e agosto. Pelos dados oficiais, caiu em 75% o número de pessoas mortas pela polícia porque as operações foram barradas. Então, uma estratégia de litigância aliada com uma estratégia de comunicação que tem curtas-metragens de impacto para sensibilizar, desde os ministros até a opinião pública, a mídia, é muito importante. Outras iniciativas que eu participei durante a pandemia também, quando eu estava como pesquisadora do ISERE, também pela Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, foi a luta para que não se colocassem os presos nos containers durante a pandemia, porque a proposta do ministro do Departamento Penitenciário Nacional era botar presos no container e em quarentena, que containers altamente inflamáveis, um absurdo. A gente fez uma campanha, fez vídeos, outra proposta era colocar audiências de custódia virtuais. A gente acha que a audiência de custódia tem que ser presencial, então a gente fez uma ampla campanha nacional com hashtag Tortura Não Se Vê pela TV, com vídeos de mobilização, de impacto, e a gente conseguiu barrar tanto os containers quanto as audiências de custódia virtuais. Então, assim, a ferramenta... E aí, muita gente... Existe essa questão, isso é cinema, isso não é cinema. Isso é documentário de impacto. Um documentário de impacto que nasce de uma demanda específica, de uma pauta específica, urgente, e a ferramenta do curta-metragem tem sido essencial para que essa mobilização aconteça, principalmente no momento da pandemia. Portanto, antes de passar o comentário aqui para a Roseli e para a Carol, só queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo também, se elas quiserem encaminhar perguntas para nós, a gente terá prazer também de interagir, de responder as perguntas de vocês. André, eu queria pegar o gancho para falar sobre essa relação dos sujeitos e aproveitar para responder a pergunta da Ariela Goldman, que pergunta qual é a relação da distribuição de impacto com os espaços de educação. Então, eu vou pegar esse gancho para falar sobre o sujeito professor. Os professores de universidade, os professores de ensino em geral. Falando de sujeito, eu vou pegar um exemplo de vivência com a distribuição de impacto do Menino 23, que é um documentário do Belisário Franca, e esse filme, eu fui conversar, porque o documentário nasceu a partir de uma tese de doutorado. Então, o Sidney Aguilar, que é o historiador, fez essa tese de doutorado. Então, o primeiro passo, a gente sabia que ia falar sobre racismo estrutural. Aí tinha 2 agentes, 2 sujeitos importantes nessa equação, que eram os professores, da onde vinha o Sidney, e de todo o repertório em relação à educação, porque a gente entendia que, como eu estava falando de reavivar uma memória histórica, os professores precisavam estar juntos com a gente nesse quesito. E a outra coisa era levar o filme como dispositivo de luta para o movimento negro. Então, pegando o gancho aqui da relação da distribuição de impacto com a educação, falando sobre o sujeito, na ocasião, a gente criou, na estratégia de comunicação e de mobilização do filme, 24 pílulas que desdobravam as temáticas do filme, curta, de 1 minuto.
E isso foi feito antes do lançamento do filme. E aí a gente começou a soltar essas pílulas para grupos estratégicos de professores, para falar sobre eugenia, para falar sobre reavivar a memória histórica da década de 30, que tinha na Constituição de 34 a eugenia. Então, a gente começou a criar dispositivos audiovisuais curtos para deixar espalhado para essas pessoas usarem isso como ferramenta para introduzir um assunto de história na escola, ter um desdobramento em relação a um projeto de educação. E isso funcionou muito, muito. Até hoje, aí foi criada uma plataforma, como se fosse um hub de conteúdo do filme, onde estão todas essas pílulas de vídeo, e a gente começou a fazer exibições fechadas e setorizadas para esses professores, porque tinha um desdobramento educacional, foi desenvolvido uma cartilha de apoio, na verdade, material de apoio ao professor, com temáticas possíveis, com bibliografia, colocando a equipe do filme e o próprio historiador e os personagens do filme para dialogar. Então, e a distribuição de impacto com a educação, ela tem possibilidades inúmeras, assim, de parceria, tanto fazer exibições fechadas, seguidas de debates com a equipe, seja os professores se apropriando, ou a instituição de ensino se apropriando desse filme e promovendo outros tipos de projeto, os próprios alunos no cineclube, isso também teve um desdobramento, professores cineclubistas que abraçaram o filme, não só do Minuto 23, mas outros que eu venho fazendo, e tem inclusive um que dialoga com a temática da Carol Benjamin, que é o Soldados do Araguaia, que fala sobre terror de Estado e traz uma outra perspectiva sobre soldados de baixa patente que participaram da guerrilha, mas tem todo um contexto que eles mesmos viveram de terror de Estado. Então, assim, a gente precisa repensar algumas coisas, mas a educação ela é primordial para a distribuição de impacto. Então, os professores universitários de todos os campos, professores do ensino médio, enfim, eu acho a linguagem audiovisual ela é muito importante como aliado para a distribuição de impacto. Então, isso foi um exemplo prático do que aconteceu. E eu entendo que isso deu longevidade e faz com que tenha um aspecto que tanto Carol e Natasha trouxeram, que eu queria só deixar como reflexão, que é o seguinte: o contexto que a gente vive da nossa realidade, ele potencializa muito as nossas histórias. Então, documentários que já foram lançados lá atrás, né, de qualquer formato, mas que a relevância, o contexto atual, ele é importante. Você pode trazer esse projeto, esse produto de volta, porque ele ajuda na discussão, ele ajuda no debate. Então, documentários lá atrás, como você falou, André, que vocês produziram junto à Fundação CSN, se agora o contexto que a gente vive, ele dialoga com esse filme, ele é potente para continuar fomentando a discussão e levando para as audiências que, de fato, podem fazer algum tipo de mudança. Então, até nesse trajeto, acho que ele pode potencializar. Luciana, queria até aproveitar essa tua colocação para te perguntar um pouco, assim, como que as consultorias criativas, as mentorias, preparam as pessoas para isso? Também, porque talvez não seja novidade para todo mundo, mas eu acho que para nós na Fundação, nós estamos, de fato, nos debruçando sobre isso, e acho que o Gucci não tem tanto tempo no Brasil, então, o mais normal, tradicional, no cinema, digamos, o cineasta termina na hora que o filme está exibido, e não necessariamente tem essa correlação entre, assim, o trabalho terminou na hora que o filme foi para a tela, num certo sentido. E o impacto, num certo sentido, é o contrário disso. Então, como que a consultoria criativa, a mentoria, como que a gente pode, num certo sentido, organizar, ajudar para que se pense isso, se tem temáticas positivas, temáticas, né, interessantes como essas? Nas mentorias que a gente vem fazendo com o Good Pitch, como eu falei, os projetos estão em várias fases de desenvolvimento. Tem projetos prontos, projetos que ainda estão
para serem concebidos e tal. E de acordo com a temática, vou pegar um exemplo, um dos projetos é o Navio e o Mar, ele está em desenvolvimento, mas a campanha de impacto dele já começou, porque tem todo um diálogo entre as duas cineastas negras, repensando sobre a contemporaneidade do que é ser mulher negra agora. E essa troca de correspondência, essa troca esse diálogo entre elas, já é uma forma de interação e de mobilização para outras pessoas fazerem a mesma coisa. Então, eles já estão num movimento de colher essas trocas. Então, a campanha de impacto, o filme ainda não existe, mas ele tem uma história por trás tão potente que ele já está sendo trabalhado. E isso a gente foi construindo com a equipe ao longo desse programa. Então, porque começou a ficar claro para eles e para a gente qual seria um dos caminhos, independente do filme estar pronto, que eles já poderiam trabalhar com as pessoas, pegando o gancho que a Natasha falou em relação ao filme do filme que ela fez com as mães. Então, assim, essa equipe já está dialogando com outros sujeitos e já está potencializando essa temática e essa proposta de reflexão em outros aspectos. Então, agora eu vou pegar um outro filme. Posso te cortar um pouquinho? Porque acho que tem uma pergunta bem interessante aqui, da Joana Nin, ela endereça aqui a Natasha Carol. Como vocês veem as possibilidades de interação entre as campanhas de impacto e a distribuição comercial? Acho que essa discussão é bem interessante, né? E tem um pouco de fundo aquela discussão, né? Porque filme é arte, é mercado, filme tem propósito, e no impacto, como que a gente junta isso tudo? Mas vamos começar pela distribuição. Carol, por favor, Natasha. Olha, eu acho que a primeira coisa, e inclusive, assim, até que transcende essa questão, mas uma coisa muito importante para um filme, é você entender as parcerias que você tece desde o início. Porque acontece muito, né, que a gente, no início do processo, quando a gente ainda está, enfim, muito carente de mecanismos de financiamento, ou esse tipo de coisa, a gente acaba amarrando acordos, né, fechando acordos que depois amarram muito a gente para frente. Essa foi uma percepção que eu tive, já com o privilégio de ter produzido outros 3 longas documentais, quando eu comecei a fazer meu filme, porque tudo que eu ouvia na indústria, né, dos agentes de venda, eu circulei em muitos mercados, muitos laboratórios, porque era uma época que a Ancine ainda financiava a nossa ida para esse tipo de evento internacional. Então, eu me vali muito dessa política pública e passei uns 2, 3 anos viajando muito e participando de muitos mercados. E me diziam muito fora do Brasil que eu devia já fechar um agente de venda desde o início. E eu confesso que eu levei essa lição para mim, como cineasta, né, para minha produtora, para os outros filmes, mas o Fico Te Devendo eu não quis. Eu não quis porque de alguma forma, eu percebia que tinha muita coisa mudando na realidade brasileira e eu queria ter autonomia para tomar decisões no fim do processo. Então, assim, eu tive a sorte de conseguir um distribuidor muito parceiro, que acredita muito no filme e que, inclusive, nesse momento final em que a gente se viu numa tomada de decisão muito radical, ele apoiou, sim, a gente não privilegiar o fator comercial nesse momento de lançamento, que é uma decisão muito difícil, não só para o distribuidor, mas também para os coprodutores, né? Os produtores, coprodutores e o distribuidor são pessoas que, de alguma forma, vivem de lucro de venda, né? Assim, em algum nível. E todos juntos abriram mão disso para que a gente pudesse lançar o filme agora, lançar o filme com o maior impacto possível, enfim, sem amarras. Então, eu acho que o estabelecimento de parcerias é uma coisa muito importante que a gente tem que realmente ficar muito atento, porque a partir do momento em que a gente tem parceiros afinados com a gente, as coisas podem andar juntas, porque, na verdade, a distribuição de impacto ela não é contra a distribuição comercial. Essa é uma visão também já um pouco conservadora, eu acho, né? Eu acho que muito pelo contrário. Eu parto do princípio de que quanto mais gente vê o filme, mais gente vai ver o filme. E não assim, vamos segurar o filme para pouca gente ver, para depois as pessoas começarem a verem.
Então, eu acho que, assim, existem metodologias, né? Assim, a gente não está inventando rodas o tempo inteiro. E uma coisa que eu aprendi foi assim, primeira coisa é você definir quem é e ter claro quem é o seu primeiro público, seu primeiro público-alvo. Porque a partir dele, você vai conseguindo, né, em camadas, abranger um outro público a partir de um boca a boca. Nada, na minha experiência, nada é mais poderoso do que o boca a boca, nada é mais poderoso do que as pessoas impactadas e elas mesmas fazendo relatos em primeira pessoa de como o filme X tocou a elas, né, assim. Então, para mim, essa definição de quem é o primeiro público-alvo, para que aí, a partir daí, a gente vai abrindo, e sempre com a ideia de que, cara, quanto mais gente vê o filme, mais gente vai falar sobre o filme, e aí a gente vai, aos poucos, tentando, com sorte, conseguir furar uma bolha. Entra na conversa, né, também, Natasha. Então, eu compartilho muito com essa visão da Carol, né, de que existe um mito de que a distribuição de impacto não está alinhada com a distribuição do mercado do cinema, né? Isso é um mito que acho que a Rossana está aqui para desfazer esse mito, né? Quando eu comecei a fazer o filme, desde o começo nos editais pedem um distribuidor, né? E no meu filme eu tive a parceria maravilhosa da Art House, do Marcelo Maia, que desde o começo acreditou no filme, e eu desde o começo queria entender, eu era um pouco chata assim com ele, que eu falava, olha só, Marcelo, eu não quero deixar de passar meu filme nas favelas que eu quero passar, nas universidades, nos debates, que são os lugares que eu acho que o filme tem uma importância enorme de ser debatido, né? E ele, desde o começo, falou, qual foi a nossa perspectiva, né? A gente não vai, debates educacionais em movimentos sociais, universidades, debates em territórios que são impactados pela violência de Estado, né, que são objeto do filme, eles estão liberados. Então, assim, antes da gente estrear no cinema, aí o que aconteceu? Também foi maravilhoso contar com o apoio dele, porque a Marielle foi assassinada em março de 2018. A gente estreou na Tudo Verdade em abril. E as eleições estavam vindo, e a gente sabe o que estava caminhando naquele momento de 2018. A gente tinha intervenção federal no Rio de Janeiro, aconteceu tudo o que aconteceu, a gente já estava sentindo que as coisas iam acontecer. O Marcelo, a gente ia concorrer a um edital de distribuição. E aí a gente fez uma reunião e o Marcelo avaliou, é melhor a gente não concorrer no edital de distribuição, a gente pegou os 50 mil do prêmio da Tudo Verdade, deu 10% para as mães, e os outros 45 mil a gente pegou para fazer as cópias. A gente lançou o filme em 15 cidades, 15 capitais, ficou 7 semanas em cartaz, que foi muito bacana. A bilheteria foi baixa, mas assim, a gente ficou 7 semanas em cartaz, em 15 estados, em 15 capitais. E ao longo da exibição tradicional, né, a gente ia fazendo os debates. Então, por exemplo, a pré-estreia do filme também foi alinhada, né, com as instituições do sistema de justiça. A gente fez com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Instituto de Advogados do Brasil. No dia antes e nos dias posteriores à pré-estreia, a gente fez sessões em favelas. Tenebrosamente, jamais vamos esquecer disso, no dia 20 de junho de 2018, era o dia que a gente ia fazer a pré-estreia na Maré, na Vila do Pinheiro, e foi o dia que o Marcos Vinícius foi assassinado, filho da Bruna Silva, que teve uma operação horrorosa, da Core, que foi morto por um caveirão, até hoje não houve justiça. A gente ia fazer a pré-estreia do filme na Maré. Logo depois, 2 semanas depois, a gente fez. Então, a gente foi fazendo a distribuição de impacto ao mesmo tempo, concomitantemente com a distribuição nos cinemas. E, de fato, para o filme, isso faz todo sentido, né? Então, o que a gente fez também? A gente teve apoio da agência Chama, que é uma agência de comunicação e de mobilização, que faz campanhas de impacto de diversas ordens, né? Campanhas no legislativo, campanhas de cinema. E aí a gente lançou um site também, em que as pessoas podem se inscrever para receber um link para uma exibição, um link de streaming. Então, a gente foi fazendo isso no Brasil inteiro. Até hoje, tem 2 anos e meio que o filme é exibido. Vou dizer para vocês, toda semana tem um debate do filme numa universidade, numa escola. É um assistente social que trabalha com adolescentes em conflito com a lei. Eu recebo mensagens, até peço desculpa se tem alguém assistindo que eu não consegui responder, porque já não tem mais ninguém me ajudando nas mensagens, e às vezes eu sou meio lenta. Mas só para dizer para vocês, por exemplo, o nosso filme está disponível nas plataformas digitais, e está disponível agora no Sesc SP, por conta da Tudo Verdade, né? Até o dia 7 de novembro, os ganhadores da Tudo Verdade, alguns ganhadores foram incluídos na programação da Tudo Verdade, então a gente está online também, de graça, na plataforma do Sesc SP até o dia 7. Pessoal, só antes do teu comentário, Rossana, desculpa te interromper,
O tempo vai passando, né? E tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal para a gente da Fundação, e eu queria muito ouvir vocês. É o seguinte, o Marcelo Dias está perguntando como instituições como a CSN e outras podem impactar outras instituições na forma de estimular o fomento, a criação de programas de incentivo ao documentário de impacto e a campanhas de impacto. E aí, eu vou pedir esse comentário para vocês, mas também que nas falas de vocês a gente vai, né, super gostosa conversa, super legal, mas a gente vai também encaminhando ali para fazer umas certas considerações finais também, legal? Então eu vou pegar o gancho aqui do Marcelo para dizer assim, como que eu acho que iniciativas como a Fundação CSN faz, eu acho que tem que estimular que outras façam. Tem que ser pelo exemplo, porque a gente precisa incentivar que as empresas entendam que isso é um bom investimento, que isso vai trazer não só visibilidade, mas que também vai trazer transformações sociais. Né? Então, a gente está naquele tempo, como eu falo que a gente está no momento do ser, a gente está no momento de comprometimento, de engajamento, sabe? Então, e com causas reais, e que a gente possa fazer, através dos filmes, transformações reais. Então, eu sinto que há exemplo do que a Fundação CSN faz, que possa dar mais exemplo, que possa incentivar outras empresas a entenderem que isso é um bom investimento, investir no audiovisual, em novos realizadores, né, em formação, em capacitação, para a gente ampliar esse mercado de distribuição de impacto. Então, eu acho que pode ser esse caminho, né? Não só empresas que já fazem, mas que estimulem outras a fazerem também. Sei que Natasha e Carol acham disso também. Não, eu acho super importante, até porque eu acho que há uma certa incompreensão, talvez, por parte das grandes empresas e das grandes corporações, que muitas vezes, quando patrocinam projetos culturais, acham que, de alguma forma, podem intervir no conteúdo, no teor artístico. Eu já passei por isso, pessoalmente, foi uma situação muito difícil, até porque isso, felizmente, já é regulado pela Ancine, né? Uma obra, para ser independente, ela precisa ter, né, autonomia total, e acho que a gente está no momento, a gente passou por um momento em que, de alguma forma, as instituições temiam muito se posicionar, né? Um momento em que estava todo mundo assim meio... E agora já passou. No meu ponto de vista, agora é a hora de todo mundo se posicionar. Agora a gente precisa de posicionamento, porque o que está em risco agora é ruim para a gente, é ruim para a economia do país, é ruim para os grandes conglomerados econômicos, é ruim para todo mundo. Assim, a gente realmente está vivendo um período muito radical, né? Muito extremo. Agora, eu não sei de que forma, Rossana, realmente acho muito difícil, assim, pensar em como chegar lá, né? A gente tem o caso, sei lá, de empresários como a Luísa Trajano, por exemplo, que coloca uma simples cota num processo seletivo da empresa e é bombardeada pela internet. Então, assim, realmente eu não sei. Agora, o que a gente passou a ver de uns tempos para cá é que esse tipo de posicionamento, de alguma forma, tem se refletido de maneira positiva, né, para essas empresas. No momento tão polarizado, quando você se posiciona, você fideliza, né, um público. O que eu percebo, e aí é onde eu tenho uma crença que, assim, o Good Pitch, ele é um fórum exatamente para sensibilizar esse tipo, empresas e instituições e tudo mais, com um fórum organizado, com projetos curados, trabalhados durante um ano de capacitação para apresentarem seus filmes e suas campanhas de impacto. Então, isso também é uma forma de apresentar de uma maneira estruturada, cuidada, que é possível você fazer parcerias, investimentos em projetos organizados. Mas eu também acho que tem um movimento, pelo menos na pandemia que eu venho percebendo, as empresas têm investido em linguagens audiovisuais, né? Meio que eles chamam de brand content. Eu acho que o convite e a abertura para as empresas e para as instituições tem muitos realizadores fazendo. Por que você precisa fazer um só para você? Por que não pensar num somatório, sabe? Em parceria? Eu acho que o convite e a provocação
não é para você ter o seu próprio, tem muita gente fazendo que poderia somar e poderia ter um ganha-ganha geral. Então, acho que o convite para a produção audiovisual é como é que a gente ganha junto. Eu sei que é muito complexo, porque a gente tem um setor muito autocentrado às vezes, né? A gente trabalha com isso, mas eu acho que a gente só vai ganhar escala e acesso e, de fato, fazer formação se a gente se abrir, de fato, para uma colaboração, sabe? Então, os feats, as parcerias em conjunto, chamando outras pessoas para você não tem o dinheiro todo, mas você tem uma parte desse dinheiro, então você pega aqui. Eu acho que a conexão e o trabalho em rede é o que vai salvar a gente desses períodos pandêmicos. Agora, isso não é fácil, não estou aqui sendo ingênua, porque eu faço isso há 5 anos, é um trabalho desgracento, porque você trabalha o tempo inteiro e, às vezes, muitas vezes mal remunerado, mas você faz acontecer. Eu acho que o combustível é você ver essas pequenas coisas acontecer. Eu acho que para a audiência que está escutando a gente, a distribuição de impacto, óbvio que a gente, quando faz o planejamento e a gente planeja o que a gente quer impactar, a gente quer coisas grandiosas, mas às vezes não é o grandioso que aparece. São transformações ao seu entorno, e que elas são de verdade, e isso já está valendo a pena. Então, assim, a distribuição de impacto não é uma ferramenta midiática, massiva. Ela é uma ferramenta de transformação para você integrar isso na sua estratégia de lançamento, de impacto. Você pode reativar um projeto que estava engavetado pronto. Eu acho que o convite para as empresas e para as instituições tem muita produção potente, arquivada, que você pode usar isso como integrar isso na sua estratégia, saca? Então, legal, Rosana. É isso. Natasha, seus últimos comentários. Só para reforçar, né, que a gente vive um momento muito difícil do cinema brasileiro, a gente não tem mais editais públicos e o cinema veio sendo construído nas últimas décadas com base, né, no fomento público ao audiovisual, meu próprio filme, e aí eu devo dizer, o meu filme foi feito 100% com dinheiro público e não teve nenhum tiquinho de interferência nenhuma de ninguém me perguntou o que eu estava fazendo, o projeto foi aprovado e eu só mandei lá, né, para tirar o CPB, mandei as cópias e tudo mais, e assim, a gente precisa repensar no modelo de produção brasileiro, audiovisual, né, olhando para fora, né, nos Estados Unidos a gente tem um modelo que é baseado no apoio de empresas, né, por que aqui no Brasil a gente tem ainda tanta dificuldade, né, eu saúdo a CSN por poder, né, de fato estar engajado em pensar, em avançar, né, a forma como vocês estão apoiando os documentários e, de fato, perceber que documentários de impacto devem ser apoiados e que isso não vai contra os objetivos de nenhuma empresa e, na verdade, isso dá visibilidade para o engajamento social das empresas com uma série de temas, né, e que isso fortalece até o branding das empresas, né, então, eu acho que muitos empresários têm essa visão, mas ainda falta, e aí eu acho que a importância do Good Pitch, do DocSP, é conectar os produtores de impacto, os documentaristas de impacto, que não estão vinculados a grandes empresas produtoras, mas que estão muito situados nos debates que eles estão trazendo com os seus filmes, às empresas que têm a capacidade de fato, fazer essa produção audiovisual, essa distribuição acontecer. Então, eu saúdo novamente esse espaço, o espaço do DocSP, da Doc Society, do Good Pitch, que estão justamente tentando conectar, né, quem sabe contar boas histórias, com quem pode apoiar essas pessoas para que essas histórias sejam contadas e a transformação social e política aconteça de fato. Então, obrigada e parabéns pela audácia de todos nós aqui juntos resistindo. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer ao Luiz, ao Doc São Paulo, por a gente ter organizado juntos essa mesa, essa atividade. Então, o Luiz é um parceiro de muito tempo. Então, Luiz, Malila, obrigado por tudo sempre. Quero agradecer aqui a Rosana, agradecer a Natasha, agradecer a Carol. Acho que foi um debate muito bacana, de ideias e também de um jeito muito gostoso, muito afetivo, muito bom aqui com vocês. A gente está nesse momento de refazer, repensar a terceira edição do Histórias que Ficam. A gente está exatamente nesse momento. A primeira edição, a gente contou melhor ali no teaser, para a segunda edição, a gente já fez algumas mudanças. Na primeira edição,
a gente não tinha um laboratório de distribuição, que a gente fez na segunda edição e avaliamos que foi muito importante. Fizemos isso dentro do DOC São Paulo, na parceria com o DOC São Paulo. Acho que foi uma coisa bacana que a gente fez. Uma outra mudança, a gente itinerava os filmes na primeira edição em cidades pequenas e médias, super importante também, mas na segunda edição a gente fez uma parceria com a Taturana, Mobilização Social, e foi muito mais legal, eu acho, porque a gente começou sem essa formulação, talvez sem essa consciência, mas tiveram alguns filmes, por exemplo, como O Delito, do Gabriel Marinho, que discutia a questão da tornozeleira e o uso da tornozeleira. O filme dele é um belo filme. Desculpa, é do Pedro Rocha. Desculpa. É isso mesmo, do Pedro. Obrigado, Carol. E o filme super atual, porque as pessoas discutiam essa questão da tornozeleira como se só rico fosse usar, né? O filme dele mostra você morando numa favela, no Nordeste, como esse dilema de você manter ou não o cumprimento da sua pena, e a Taturana possibilitou, a gente levou vídeos, a gente apresentou para o Ministério Público em São Paulo, no Rio, em outros lugares, e acho que foi muito interessante que eles repensassem e chegassem mais perto dessa realidade. Aqueles que estão cumprindo a lei, fazendo cumprir a lei, às vezes não tem o cinema dá para a gente essa dimensão subjetiva, essa dimensão do que é a vida das pessoas quando elas estão vivendo e acontecendo as coisas. E acho que a outra coisa, a gente tem, acho que é uma virtude essa do programa Histórias que Ficam, a gente está sempre se olhando e pensando o que é a necessidade do momento, o que a conjuntura tanto do país quanto a conjuntura do audiovisual nos pede. Então, nós estamos bem neste momento e essa mesa é muito importante. A gente acredita muito, vocês estavam falando nisso, do quanto é importante as boas parcerias e a gente poder realizar as coisas não só individualmente, uma empresa, uma fundação, mas sim a gente poder realizar e potencializar projetos como esses que já existem, né? E a gente, na Fundação, faz isso diariamente em vários projetos, a gente sempre faz desse jeito. O ano que vem a CSN faz 80 anos, né? Acho muito interessante, portanto, é uma empresa muito antiga, mas uma empresa que nunca se furtou de colaborar, incentivar, né, patrocinar filmes que discutem temas tão relevantes quanto estes. Está sendo a mesa muito interessante, muito importante para nós, e aí a gente vem nesse final dizendo, né, mas finalmente como que vai ser essa próxima edição? Eu não vou responder essa pergunta hoje, nesse final, vou dizer para vocês que estão nos assistindo, quem tem um interesse em documentário, quem tem interesse em documentário de impacto, que fiquem atentos, fiquem ligados, nós em breve vamos dar mais notícias para todos vocês de como que a gente continua o Histórias que Ficam na sua terceira edição, e certamente a gente já sabe que impacto é uma das coisas com as quais a gente já entendia que os filmes produziam impacto, mas estamos aprendendo hoje ainda mais com vocês, e temos a certeza que impacto será importante, relevante nesse novo jeito da gente lançar, né, as nossas premiações, as consultorias e como que a gente pensa isso. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram também, que estiveram aqui com a gente, muito obrigado às pessoas que também estiveram na parte técnica, nos ajudaram, e vida longa ao DOC São Paulo, continue, né, já está com tanta coisa na rua, mas abre semana que vem oficialmente, convidar todos também a acompanharem essa programação. Muito obrigado. André, a gente pode fazer uma saudação final, agradecer o público que ficou com a gente até agora, tem grandes realizadores vendo a nossa live, então saudando Marcelo Dias, Joana Anin, eu sei que tem mais gente, Luísa Sarmento, enfim,
já agradecer, porque a gente sabe que isso aqui é construção de rede, isso aqui é construção de audiência também, e que vida longa, distribuição de impacto e ao interesse na produção de documentários no Brasil. Então, obrigadaça, Natasha, Carol, é sempre uma honra a gente se encontrar, escutar vocês, é sempre um aprendizado e um oxigênio. Eu tô aqui, quando acabou a live, eu tô assim, com muita energia. Então, acho que isso já valeu a pena. Então, André, muito obrigada aí pela abertura, e ao Doc SP, que eu tenho um amor imenso. Viva! Eu quero agradecer também a presença da Joana Nin, que foi nossa produtora no filme, que desde o começo do Auto de Resistência fez todo o diálogo, foi quem me apresentou, na verdade, o Doc SP, e falou, olha, seu filme tem tudo a ver, você tem que participar do Doc SP, enfim, foi uma pessoa muito importante na construção do caminho do Auto de Resistência. Então, muito obrigada, Joana, e obrigada a todos os presentes, obrigada mais uma vez, Malila, André, Rossana, Carol. Agora nós temos essa oportunidade de construir a distribuição de impacto do filme. Estou muito feliz que a Anistia Internacional Brasil pode construir isso junto com você, e eu, pessoalmente, também fico muito feliz. Então, vida longa também ao filme da Carol e ao Doc SP. Gente, muito obrigada. Essa mesa foi maravilhosa. Eu acho que mostra, assim, né, esse espaço democrático que a gente tem aqui, né, e também coletivo dentro do Doc SP, de construir redes, de olhar para o cinema como essa ferramenta, né, poderosa para mudar mentalidades, mudar estruturas, mudar, enfim, a sociedade, né, para a gente viver num mundo melhor. Eu acho que nesse sentido o cinema também é uma ferramenta, né, estratégica de comunicação para fazer advocacy, e muito legal ver a CSN aí com a gente também, encabeçando também, né, esse movimento com o Doc SP e o Good Pitch Brasil. Bom, para quem ainda não se inscreveu no Doc SP, as inscrições estão abertas para os nossos seminários e também para as exibições de filmes que vão acontecer a partir... Bom, os filmes já começam a partir de hoje na nossa plataforma digital. Para quem quiser se inscrever, é www.docsp.com. Lá você vai ter toda a programação e você vai conseguir, a partir do momento que você compra, entrar na nossa plataforma online, que é um evento totalmente online, como se fosse uma rede social, e lá você vai poder se conectar com as pessoas por câmera, por chat. Então, assim, embora esse ano a gente não consiga ter o calor presencial, né, da aglomeração que a gente sempre fez ao longo desses últimos 5 anos com o Doc SP, a gente vai conseguir, pelo menos dessa forma, conseguir alimentar essa troca entre toda a comunidade. Muito obrigada, André, Fundação CSN, obrigada, Rossana, obrigada, Carol, obrigada, Natasha, foi maravilhoso. Obrigada, gente.